Caminho livre para assinar. Contrato bilionário pode ser resolvido. Vamos falar também sobre a queda da liminar, sobre regras da justiça e como vai ser os próximos dias em relação a tudo que vai acontecer no Cruz Maltino. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nesse momento para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, o torcedor vascaíno você vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes eu peço sempre na humildade, na moral, o seu joinha, o seu like aqui embaixo, avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e, claro, você fará parte aí de mais de 108 mil inscritos. Estamos batendo a meta dos 109 e vamos chegar a 110 nesse momento. Então corre ali embaixo, se inscreva no canal, botãozinho inscrito, inscreva-se, você fará parte da nossa família. Sabadão de informações, muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado pelo seu joinha. Vamos ao que interessa, as informações importantes do Gigante da Colina e obviamente vamos falar sobre a queda da liminar, né? De forma parcial, mas sob regras, né? Eu acho que é um momento muito importante para o torcedor do Vasco, principalmente para o torcedor vascaíno que está assíduo pela venda, mas também um momento importante para todas as partes envolvidas no processo. Mas como assim, que eu não entendi? Bom, eu falei no telefone, né, com o advogado Gabriel Vicente, vou trazer essa ligação, vou trazer aqui para vocês todos os detalhes e vou tentar resumir para vocês de uma forma mais simples possível. Bom, houve a liminar, né? O Pedrinho agora volta ao Conselho de Administração da SAF, mas com algumas regras. Ele vai ter que apresentar algumas explicações de coisas que aconteceram, principalmente das coisas no qual ele foi acusado, né? Esse ponto é muito importante porque realmente, né, o Pedrinho, no meu ponto de vista, dificilmente desviaria dinheiro ou faria alguma transação leviana ou comissões exageradas. Eu não creio muito nessa narrativa, até mesmo diante de alguns cenários que são um pouco contraditórios. Sim, como algumas vendas que o Vasco fazia logo em seguida, né, do contrato. Vou dar um exemplo aqui. O Jean Davi foi um jogador contratado, saiu falando que tinha que pagar para jogar e saiu a custo zero. Ele custou um valor e saiu a custo zero. A gente teve a transação de outros jogadores também com valores um pouco mais altos. Então, eu acho que isso tudo, né, são transações do futebol, não tem nenhuma sujeira por trás disso, né? Então vai ser a chance agora do Pedrinho mostrar para a justiça, junto com todas as questões fiscais no qual ele é acusado, toda a transparência possível. Então, ele sai dessa liminar para também mostrar a transparência, para também mostrar que ele não é culpado de nada, que não existe nenhum problema nessas transações. Então, é um movimento que também, querendo ou não, né, o outro lado que o culpa, que fielmente acredita que ele fez alguma coisa, esse outro lado também será alimentado, né, pela verdade. Qual é a verdade que esse outro lado quer saber? Eles estão desconfiando das coisas? Vai saber agora a verdade. Se eu fosse apostar aqui, eu apostaria que o Pedrinho não fez nada de errado. Mas se também fez, vai aparecer. Mas eu creio que não. E a gente vai ter agora, né, nos próximos 5 dias, toda essa abertura. É uma queda da liminar, uma liberdade para você ir lá, trazer todas as transparências no qual você está sendo acusado. Não vai poder contratar super craques, tem uma limitação judiciária ali a respeito de transações, tá? Vai estar sob os olhares. A venda da SAF do Vasco não está condicionada ao Poder Judiciário nessa queda de liminar, então ela pode avançar. É uma boa notícia para a gente. Enfim, vou fazer o seguinte. Vou trazer aqui o advogado Gabriel Vicente, fiz uma ligação com ele, e ele traz com detalhes, né, todos esses passos no qual eu fiquei com ele conversando a madrugada inteira para entender todo esse processo. Então vamos lá, Gabriel, vamos lá. Decisão muito boa para o Vasco, decisão positiva, mas também que tem algumas observações. Por quê? O mérito do agravo, do recurso, ele ainda não foi julgado. O que foi apreciado aqui foi basicamente o pedido feito pelo Vasco de efeito suspensivo da decisão liminar. O que quer dizer isso, em outras palavras? Suspende os efeitos que aquela decisão ocasionou até o julgamento dos 3 recursos que estão lá com o Dr. César Cury, que eles vão ser julgados em colegiado. Então, até esse julgamento acontecer, né, susta os efeitos dessa liminar e volta aquele status quo.
Eu estou aqui com a decisão comigo aqui em outro celular, e vou ler também alguns trechos importantes que tem nessa decisão aí, tão bacana pra gente passar um fim de semana tranquilo. O desembargador ele diz aqui: em tal contexto, reputa-se presente a probabilidade do direito recursal no ponto em que se sustenta a desproporcionalidade, prematuridade e excessiva invasividade das medidas deferidas na origem. Ou seja, o desembargador considerou aqui que foi prematuro, que não era necessário, que foi uma decisão muito rigorosa lá na origem, né? A decisão aqui que a gente fala, a decisão liminar, decisão da doutora Caroline, né? E que isso não traria prejuízos, né? Voltar a esse status quo, voltar ao que era antes, não traria prejuízo para depois, para um futuro reexame dessa situação da intervenção do afastamento de todo o Conselho. E outro ponto importante também, além dele suspender, né, dele sustar os efeitos da decisão agravada, da nomeação do interventor também, é importante destacar aqui que ele determinou ao juiz de origem a adoção imediata de medidas corretivas de governança. O que isso quer dizer? Que vai ter que ter um esclarecimento formal em 3 dias acerca da situação do diretor financeiro do clube, apresentação de cronograma de convocação de assembleia e regularização das demonstrações financeiras pendentes em até 5 dias, disponibilização ao Conselho Fiscal e à Administração Judicial das atas e documentos societários pendentes ou justificativa específica para sua ausência em 5 dias, a instituição de calendário mínimo de reuniões formais entre Conselho de Administração, Diretoria, Conselho Fiscal e Administração Judicial com atas obrigatórias em 5 dias. Comunicação prévia ao juízo e à administração judicial de atos de especial relevância econômica, inclusive operações com atletas acima de patamar a ser fixado pelo juiz de origem. Ou seja, o Vasco deve satisfação ainda lá no juiz de origem, que pese aí o controle ter voltado para o Pedrinho. Certas medidas vão ter que ser tomadas, vão ter que ser apresentadas para a juíza, né, ali no juiz de... É o famoso aqui, em outras palavras, para resumir a conversa, o prestação de contas. Então é isso, basicamente é isso. É uma decisão favorável ao Vasco, muito importante para o Vasco. Fico muito feliz com isso. Tenho certeza que a gente vai poder passar um fim de semana mais tranquilo com essas decisões. Tudo que estava ali na carta, o que o Lamarck exigia, né, agora aconteceu, né, em que pese ainda ter esse julgamento futuro. Mas fato é que voltou tudo ao normal como era antes. Então vamos aguardar isso, a gente vai ter avanços aí a respeito dessa venda da SAF, que é a torcida de todo mundo. Eu particularmente sonho com isso todos os dias. Saudações vascaínas, um forte abraço a todos. Então é basicamente isso, notícia boa para quem acredita, assim como eu, que o Pedrinho não fez nada de errado. Vambora, é seguir em frente, transparecer tudo, venda da SAF e o fim desse desespero todo, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo para nós vascaínos. E olha só, vamos falar sobre caminho livre para assinar. Já que o Vasco estava negociando com o De Ossa, né? A gente sabe muito bem que é um jogador que tem um valor de mercado bem alto, um valor de mercado considerável, mas se a diretoria do Vasco foi até o De Ossa, ofereceu a quantia que ofereceu, é porque o Caixa suporta isso e a Justiça vai ver que o Caixa suporta e o De Ossa vai chegar. Então, provavelmente essa negociação seja desbloqueada e acertada, tá? O Nelson De Ossa é um grande jogador, na minha opinião, um volante com muita categoria, um volante com um poderio, né, criativo muito grande. Eu sou muito a favor dessa contratação, acompanhei o De Ossa no futebol colombiano por muito tempo no Júnior de Barranquilha. Eu acho que é um jogador que se encaixa nessa equipe do Vasco, principalmente após a saída do volante Hugo Moura, né? Enfim, outras negociações também. A informação chegou até a mim que mais de uma contratação já estaria no gatilho. Estava esperando apenas essa liminar cair para serem concluídas. Vamos ver se realmente vai bater essa informação. Eu não posso ainda confirmar, porque eu ainda não fiz uma apuração muito a fundo, né? Aconteceu agora, muita coisa acontecendo, muita informação chegando, muitas ligações. Então eu vou apurar um pouco mais sobre nomes e sobre também essas chegadas, mas provavelmente 2 reforços, né? Assim foi o que me informaram, estão próximos no gatilho e um já em stand-by para uma negociação mais próxima, tá? Então vamos acompanhar essas chegadas acontecendo, porque o Vasco tem pressa e a gente precisa muito, né, que as coisas aconteçam o quanto antes. Ontem chegou o treinador português Pedro Emanuel. Falou ali com a torcida do Vasco, né? Amigos da imprensa estavam lá, nosso canal fez ao vivo, né, a chegada, e ele não ia falar. A orientação da assessoria de imprensa era que ele só ia fazer um pronunciamento. Ele chegou lá, respondeu uma pergunta, deu um pronunciamento e falou que em breve vai falar mais, né? Que aquele momento ali não era o momento ideal, porque estamos se preparando para falar, e deu um recado, né? Falou que está muito feliz por se juntar à família vascaína. Vamos ver aí como que vai ser aí o Pedro Emanuel, treinador vindo lá, né? Tava desempregado, obviamente, o português. Ele é angolano, né? Que se naturalizou português, e ele tá vindo da do Al Fayha,
que era ex-clube do técnico, estava indo para outro clube na Arábia. O Vasco atravessou e contratou o jogador. E o Al Fayha é o clube que o Hugo Moura está indo e hoje tem o técnico Fábio Carille. Vai dar certo o Pedro Emanuel? Corre lá nos comentários que eu quero saber a sua opinião acerca desse assunto. Falando também sobre movimentações, vamos estar apurando todas as notícias, porque daqui a pouquinho eu volto com todas elas. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço, saudações vascaínas.